Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, hoje é sexta-feira e temos uma emissão especial que conta com a habitual informação e daqui a pouco vamos estar em direto com o Clube Português de Bethlehem, onde se encontram os nossos colegas Ricky Durães e Márcio dos Santos. Temos imagens da sala do Clube Português de Bethlehem e daqui a pouco vamos entrar então em contacto com o nosso colega para conhecermos um pouco mais sobre este clube português de Bethlehem, que também é um clube icónico e que, até certo ponto, faz parte do conjunto de clubes portugueses e associações que há nos Estados Unidos, sobretudo aqui na Costa Leste. Bem, vamos para a informação. Fomos hoje informados que as diretrizes, atenção, esta é talvez a mais importante notícia do dia, sobre o uso de máscaras no estado de New Jersey, irão ser aplicadas de forma igual na cidade de Newark. Atenção, a obrigatoriedade do uso de máscara dependerá das regras impostas pelos proprietários dos estabelecimentos. Qualquer que seja a decisão tomada, não incorrerá em multa. Contudo, o Mayor Hasbarack aconselha a todos os cidadãos, principalmente os não vacinados, o uso da máscara e apela à vacinação. Portanto, a partir de hoje, portanto amanhã, já pode, obviamente, não usar máscara nos estabelecimentos, dentro dos estabelecimentos, se o proprietário assim o permitir. É importante, sobretudo os vacinados vão sentir muito mais à vontade. O governador Phil Murphy anunciou hoje que estão disponíveis vacinas nas praias de Long Branch, Sandy Hook e Asbury Park durante sábado e domingo, entre as 9 da manhã e as 3 da tarde, como estão a ver. Serão administradas vacinas da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson para maiores de 18 anos e para maiores de 12 anos estará disponível a vacina da Pfizer. No próximo dia 5 de junho terá lugar no Sport Clube Português uma campanha de vacinação entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Estarão disponíveis vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson. Ao mesmo tempo, haverá uma feira de emprego da FedEx, carrinhas de gelados e sorteios. Estará lá, portanto, a Ana Patrícia Rua e a Diane também, com a Nicole, para aplicar as vacinas. O New Jersey Covid Tests pede para informar que ainda se continua a realizar testes rápidos e testes PCR na N Street School. Portanto, não é necessária marcação. É importante saber que a localização onde se entregavam ou se faziam os testes foi mudada um pouco mais para o parte norte do parque de estacionamento da N Street School. Mas, portanto, continua a ser lá que se fazem os testes. Portanto, fica a saber já isso também. Em relação às cerimónias e às comemorações do Dia de Portugal, estará presente a Secretária de Estado Berta Nunes, acompanhada pelo Cônsul de Portugal, isto no dia 4 de junho. Visitarão a cidade de Elizabeth, onde se irá reunir com políticos luso-eleitos, seguindo-se uma visita à Escola Amadeu Correia e, por fim, o içar da bandeira junto ao edifício da Câmara Municipal de Elizabeth. Atenção, no dia 5, e já com a presença do embaixador Domingo Fezas Vidal e o cônsul-geral Pedro Monteiro, irão inaugurar a sala de eventos do consulado, que tem o nome de José Rodrigues Miguel. Estará presente também a Secretária de Estado da Imigração, Berta Nunes. Ao meio-dia vai ser inaugurado o painel de azulejos dedicado a Amália Rodrigues e executado pelo artista plástico Fernando Silva, na fachada do edifício da Portugalia Sales, portanto, de frente praticamente para a igreja de Nossa Senhora de Fátima. À 1 da tarde terá lugar o içar da bandeira na Câmara Municipal de Newark, seguindo-se uma visita ao Sport Clube Português, onde será assinado o livro de honra e também será visitado o museu. Em Portugal, registrou-se apenas hoje uma morte e cerca de 600 novos casos de Covid-19. O índice de transmissibilidade manteve-se nos 1,07, mas a taxa de incidência subiu ligeiramente. Em Portugal,
Portugal registra esta sexta-feira mais uma morte e 598 novos casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, já foram registados mais de 17 mil mortes e cerca de 848 mil casos de infecção. O Boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 246 doentes, mais 13 em relação a ontem. Nos cuidados intensivos estão 52 doentes, menos um do que na quinta-feira. Os dados indicam ainda que mais 515 doentes foram dados como recuperados e que há mais de 1000 novos contactos em vigilância. A única morte hoje reportada registrou-se em Lisboa e Val do Tejo, que conta com mais 295 novas infecções. Segue-se o Norte, que reportou 171 novos casos. O Centro diagnosticou 54 infectados, o Algarve 33 e o Alentejo mais 15. Nas regiões autónomas, os Açores somam mais 23 infectados e a Madeira mais 7. O índice de transmissibilidade, ou RT, manteve-se em 1,07. Já a incidência sofreu um ligeiro aumento, sendo agora de 59,6 casos por 100 mil habitantes. Portanto, a situação em Lisboa não é nada famosa e é motivo de preocupação. E o Conselho de Ministros reuniu-se ontem e fez uma nova avaliação do desconfinamento. A decisão foi continuar com o estado de calamidade ativo. As últimas notícias relativas à situação pandémica em Portugal não têm sido as mais favoráveis. O Governo decidiu ontem prolongar a situação de calamidade em território nacional até 13 de junho. Isto no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, anunciou a Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. No que diz respeito à velocidade de transmissão, tínhamos um valor do R a 9 de março de 0,78 e temos a 26 de maio de 1,07. Depois de várias semanas sempre com o R abaixo de 1, temos neste momento um valor superior a 1. Estamos numa zona de transição entre a zona verde e a zona amarela, numa zona onde o risco é claramente mais significativo do que era há 2 semanas. E, por isso, é necessário, apesar de continuarmos numa zona de muito baixa incidência ou de baixa incidência, tomar medidas de precaução e pedia, mais uma vez, a todos que respeitassem as regras de distanciamento, de utilização da máscara, que atentassem a todas as restrições que ainda continuam ativas neste momento. Na mesma reunião do Conselho de Ministros, a Ministra revelou que o Conselho de Lisboa, onde a incidência pandémica já está acima de 120 casos por 100 mil habitantes em 15 dias, ficará agora sob alerta, correndo o risco de regredir no desconfinamento. A região de Lisboa e Val do Tejo tem e continua com níveis de incidência crescentes e esses níveis de incidência são um motivo de preocupação. Por isso mesmo, o Governo aprovou um conjunto de medidas que passam essencialmente pela aceleração dos testes que já estavam previstos, pela realização de testes em pontos específicos onde foram identificados casos, de forma a acelerar os isolamentos e conseguirmos controlar a pandemia. Na aplicação territorial das medidas de mitigação de Covid-19, o Governo decidiu que há 2 concelhos que voltam atrás no desconfinamento. Arganil, que vai para as regras de 5 de abril, e ainda o Concelho da Golugã, que regressa às regras de 19 de abril. A situação de calamidade entrou em vigor a 1 de maio, após 12 períodos de estado de emergência. Foi renovada há 2 semanas, até às 23h59 deste domingo, altura em que entrará novamente em vigor. O nosso colega Ricardo Pereira, em direto de Lisboa. Não obstante a crise causada pela Covid-19, a Airbus garantiu que vai aumentar a produção dos seus aviões. A empresa, que registrou quedas de produção em 2020, anunciou esta quinta-feira que vai produzir mais aparelhos A320 e A220 em 2023 do que antes do início da crise sanitária. A Airbus dá sinais de confiança na recuperação da indústria aeronáutica. Esta quinta-feira, a empresa confirmou planos para aumentar a produção dos A320 para 45 jatos por mês no 4º trimestre deste ano e 64 aparelhos por mês até ao 2º trimestre de 2023. Em comunicado, o presidente executivo da Airbus sublinhou que o setor da aviação começa a recuperar da crise provocada pela Covid-19
e garantiu que a empresa espera o regresso aos níveis alcançados antes da crise sanitária para o mercado de aviões comerciais. As perspectivas de uma recuperação a longo prazo na aviação melhoraram com o avanço dos planos de vacinação, apesar dos surtos regionais. Agora, um dos maiores desafios para a indústria é assegurar que as cadeias de abastecimento estão prontas para aumentar a produção e satisfazer a procura. Como é do conhecimento público, o Porto vai ter no Estádio do Dragão amanhã um importante encontro de futebol para a final da Champions League entre o Chelsea e o Manchester United. Vários cidadãos britânicos estão, portanto, no Porto, muitos deslocaram-se de automóvel, outros foram de avião, para assistir à final da Champions. Já foram registados confrontos entre adeptos ingleses na cidade invicta, mas, segundo a PSP, ninguém foi identificado nem detido. Estes são vídeos amadores que mostram os momentos de violência entre os adeptos ingleses. Confrontos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea foram registados na noite de quinta-feira, no centro histórico do Porto. Ainda assim, segundo a PSP local, não houve necessidade de fazer identificações ou detenções. Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse à agência Lusa que houve necessidade de intervir em duas pequenas escaramuças. A primeira ocorreu perto da estação de São Bento, pelas 22 horas, num café. Segundo a polícia local, houve um pequeno desentendimento que foi logo sanado. O segundo incidente ocorreu na zona ribeirinha do Porto, pelas 10h30 da noite. Em ambos os casos, não houve necessidade de fazer, então, identificações nem detenções. São já muitos os ingleses que estão na cidade para assistir à final da Liga dos Campeões, que vai ser disputada no sábado no Estádio do Dragão, entre Chelsea e Manchester City. A zona de São Bento foi um dos locais que foi palco dos confrontos que levaram a polícia a intervir. Também se registaram desacatos em várias zonas de bares por toda a cidade do Porto. Portanto, a Polícia de Segurança Pública e a GNR, com muito trabalho no Porto, depois dos ânimos ficarem mais exaltados e as bebidas fizerem efeitos, o que é certo é que toda esta gente está lá para se divertir e muitos deles nem sequer bilhete têm para assistir a este encontro. Bem, a polícia vai estar em força nas praias este fim de semana para evitar os ajuntamentos, mas a pergunta que Camilo Lourenço coloca é se as forças de segurança não deveriam estar no Porto a quando do jogo da final da Champions. Ora veja. Hoje de manhã, ao ligar as televisões, fiquei a saber que no fim de semana, para o qual se prevê muito calor, vamos ter a polícia em força na praia. Óbvio que a presença da polícia na praia tem a ver com a necessidade de evitar os ajuntamentos que se podem criar por causa da pandemia. Estas preocupações são muito tocantes que o Estado, as forças de segurança e a Direção-Geral de Saúde estejam tão preocupadas com estes temas. Mas eu gostava de perguntar se o que nós não devíamos ter este fim de semana era uma presença de polícias em força, mas no Porto, não é? Por causa da final da Champions. Eu não tenho comentado isto nos últimos dias, mas porquê? Porque queria deixar para hoje, véspera do evento. Mas não foi preciso muito. Ontem, como você viu, já houve cenas de pugilato e outras menos edificantes em certas zonas do Porto. Ora bem, há duas perguntas que eu tenho para fazer aqui. Mais a somar a isto, lembro-me de ter ouvido ontem de manhã responsáveis da polícia dizer que avançaram com o plano de segurança, eles próprios, sem ter uma resposta das autoridades de saúde. Ou seja, as questões foram colocadas às autoridades de saúde, mas como sempre, aliás, nos últimos meses, as autoridades da saúde, nomeadamente a parte da administração pública, que é muito burocrática, parece que estava a demorar tempo demais. Então a polícia deliberadamente avançou. Porquê? Para não termos uma repetição, eventualmente com consequências muito mais graves no Porto, porque mete hooligans e coisas do género, mas dizia eu, uma repetição do que sucedeu aqui em Lisboa com os festejos do Sporting. Primeiro ponto, as autoridades de saúde não são capazes de mexer os pés de forma um bocadinho mais rápida. Segundo, é preciso que a polícia avance sozinha com estas coisas. Terceiro,
Nós estamos mesmo preparados para o que se vai passar no Porto. É que eu ouvi dizer que há ali um contingente massivo de forças policiais. Bom, mas nós vimos ontem que, pelos vistos, isto não chega. Ou então alguém está distraído, porque aqueles confrontos de ontem não indiciam grande coisa. Segundo ponto, aliás, terceiro ponto, nesta matéria ainda, nós estamos mesmo seguros que estamos numa fase em que já não há, que estes ajuntamentos massivos já não provoca disseminação de pandemia? Não sei, mas era bom que as autoridades nos deixassem um bocado descansados nesta matéria. Camilo Lourenço, sempre crítico em relação àquilo que pensa que o público português aceita como uma razão, e nós estamos perfeitamente de acordo. Bem, fica a saber que as eleições para o Conselho da Diáspora Açoriana decorreram entre 20 e 24 de maio e já são conhecidos os novos conselheiros. São eles David Pimentel e Catarina Soares, são subejamente conhecidos das comunidades portuguesas da Costa Leste e não só, e foram eleitos pelo círculo representativo de 47 Estados americanos. Em princípio, acho que a primeira tarefa que vão abordar como Conselho da Diáspora será a inscrição de cada vez mais açorianos no portal Açorianos no Mundo, porque é através dessa ferramenta, deste portal, que vamos poder divulgar com mais eficácia o trabalho que o Conselho está a fazer em prol desta mesma diáspora. A nível pessoal e como conselheira, o que pretendo a nível mais básico, porque as eleições confirmaram-se ontem, como é óbvio, é criar uma ligação mais forte e multifacetada entre a diáspora e os Açores. E quando digo multifacetada, falo em projetos que não visam só o turismo, que é a coisa que é mais esperada e mais, com mais expectativa, como é óbvio, mas também programas que visam tipo a educação, através de intercâmbios a todos os níveis de ensino, ou até investimentos na região autónoma dos Açores. Vocês vão representar 47 estados, todos com exceção da Califórnia, Rhode Island e Massachusetts. Vai ser também um trabalho de bases para recolher informações onde é que estão os açorianos, que estão espalhados um pouco por todo lado. Sim, exatamente. Graças a Deus vivemos num mundo global e a tecnologia permite-nos estar em contacto com pessoas que, mesmo estando longe, estão interessados em estarem envolvidos como eleitores e como parte da diáspora açoriana. A nível de saber quantos açorianos são e de onde estão, por exemplo, os resultados do censo, que devem ser lançados daqui a uns meses, podem ajudar, porque haveria também a oportunidade e um código específico mesmo para açorianos. Portanto, mesmo não contando todos os açorianos, já teríamos uma ideia muito mais oficial dos açorianos e de onde vivem. Portanto, a diáspora açoriana é uma excelente ideia. Eu vou recordar mais uma vez a notícia de abertura deste jornal, que considero extremamente importante. Portanto, a partir de amanhã, se for aos supermercados ou se for aos cafés, restaurantes, pode entrar sem máscara, dependendo da vontade dos proprietários. Esta é a lei Murphy e também é a lei do Mayor de Newark, Ras Baraka. Bem, vamos agora até Bethlehem, em Pensilvânia, onde se encontra o nosso colega Ricky Durães e também o Márcio dos Santos, no clube português local. Vamos então conhecer este clube. Ricky, a emissão é tua. Olá Luís, muito boa noite, bem-vindos aqui da Pensilvânia. Estamos aqui no Portuguese American Club, em Bethlehem, uma cidade com cerca de 5 mil portugueses que vivem num perímetro de 30 milhas. Este é um clube histórico, foi fundado em 1923, portanto 98 anos de idade, numa cidade que foi fundada em 1741. Quer dizer que esta cidade foi fundada há 280 anos e a presença portuguesa é notada há já 98. Esta cidade foi muito importante na Guerra da Independência, porque aqui esteve localizado um dos hospitais, e depois também a indústria do ferro, que determinou a seguir à era industrial também os desígnios deste grande país que é os Estados Unidos da América. Estamos aqui num bonito clube, um clube que está nestas instalações desde os anos 60, e eu tenho aqui ao meu lado a presidente do clube, a senhora Ana Viçosa. Olá Ana, muito boa noite. Boa noite, como está? É um prazer estar aqui. Ana, o que é ser presidente de uma organização como esta?
é uma coisa boa, porque eu sou a primeira mulher presidente neste clube. Foi a primeira vez que entrou uma mulher. É um bocado custoso, mas é bom, é um bom gosto em ser presidente. E é assim, portanto, as mulheres também a marcarem a vida deste clube, a marcarem a vida de uma organização que está aqui para marcar o ritmo de uma comunidade, e nada melhor do que o Presidente da Assembleia Geral, o Sr. José Carlos, que é um dos históricos deste clube e que, para além disso, é também árbitro de futebol. Mas já lá vamos. Sr. José Carlos, muito boa noite, muito obrigado por nos ter recebido. O que é que este clube representa para os 5 mil portugueses que vivem nesta área? Boa noite e obrigado por estarem presentes. Este clube representa muito para a nossa comunidade porque é o único clube que nós temos nesta área, é a única estabilização portuguesa que as pessoas podem confraternizar com os amigos, com as famílias, e é uma coisa muito importante que nós nunca devíamos ter, por exemplo, esquecer que esta casa foi a casa que nos receberam. Quando eu cheguei, receberam-me a mim, receberam a todos a quem chegava de novo, e nós queremos estar à espera dos que vêm agora também. Ótimo, e temos também que ver que este clube é marcado, os portugueses aqui trabalham maioritariamente, ou quando vieram para cá, no ramo da construção civil, e depois, portanto, começaram também noutros trabalhos. Esta cidade está localizada a cerca de 1h30 da capital do estado da Pensilvânia, Filadélfia, uma cidade demarcadamente onde residem portugueses ligados ao ramo alfaiates, e aqui é um bocadinho diferente, mas que mostra bem aquilo que é o clube. Podemos ver, e eu vou aproveitar para pedir à Presidente do clube para nos acompanhar, e também ao senhor Presidente da Assembleia Geral. Isto é um clube, a comunidade junta-se aqui, a comunidade vem maioritariamente às sextas-feiras, não é verdade? Sextas-feiras e sábados. Sextas-feiras e sábados, e hoje, por exemplo, foi servido um cozido à portuguesa, também um bacalhauzinho frito, a lembrar os melhores pontos da nossa terra. A população, os imigrantes aqui, são de duas áreas maioritariamente. Falamos da área da Serra da Estrela e também muito da região de Aveiro, da Mortosa. Mas, portanto, é uma comunidade unida que aproveita também para se juntar, confraternizar e estar aqui. Nós vamos avançar um bocadinho, vamos ir à cozinha, porque a comida estava muito boa, e não haja dúvida que estes voluntários que trabalham aqui todos os dias, o grupo de pessoas, fazem também um trabalho excepcional, e como tal nós vamos visitar aqui a cozinha do clube e vamos falar também com a cozinheira. Aí está, quem é a cozinheira? É aquela senhora ali. Vamos então aqui. Dona Fátima. Dona Fátima, como é que é trabalhar aqui no clube? É o stress. Mas porquê? Porque é muito serviço, olha para isto. Mas os portugueses gostam de comer bem, não é? Gostam. Eu vejo que a senhora está aqui a preparar uma carnezinha, mas hoje no menu havia um cozido à portuguesa e também um bacalhau. Quem é que escolhe a emenda aqui? Sou eu, os clientes ajudam, dão umas sugestões, mas... E os americanos também gostam da comida? Gostam. Aqui toda a gente... Aqui toda a gente gosta. Está bem, e falámos então com a cozinheira aqui do clube. Dona Ana, quantos associados é que tem o clube? À volta de 500. 500 associados e participam ativamente na vida do clube? Nem sempre. Antes tínhamos mais que agora está um pouco por causa do que se passou. Estamos um pouco atrasados com as pessoas a virem ajudar a gente, não é? Mas... E os mais novos também aderem às iniciativas por vocês feitas? Estas raparigas novas, temos aqui as meninas a servir à mesa também. Temos bartenders aqui também, a menina, aquelas portuguesas são novinhas, servem. Temos aqui uma barra que a gente serve as bebidas todas para quando há festas aqui. E temos esta é a barra privada, mas temos então o clube português, que é daquele lado, onde os portugueses vêm durante o dia, à noite e aos domingos, ver a bola, comer, jogar o, como é que se chama, o pool, não sei dizer em português. Jogar o snooker. Jogar o snooker.
Já vai muito E, portanto, é um clube com umas ótimas instalações, como podemos ver, e um clube que mantém vivas as tradições portuguesas, mas também enraizou aquilo a que nós chamamos a organização americana, de modo a que tudo corra bem. Como é que foram os primeiros tempos, amigo Zé Carlos, aqui no clube? Portanto, o senhor chegou aqui em que ano? Eu cheguei em 1974. E foi a primeira casa que eu conheci, foi a única que havia. E estava totalmente diferente do que é hoje. Já vamos quase há 50 anos que eu cheguei. E tudo o que vimos agora está totalmente diferente do que era. Entre as direções que passaram, eu entrei em 95, 1990 foi o meu primeiro ano de presidente. Eu, por acaso, não é para falar sobre o que fiz, mas fui eu o que começou esta mudança toda em 95. Fizemos primeiro, fiz tudo em sequência. E o salão foi a última coisa que nós fizemos em 2006, foi a inauguração. Eu fui presidente 10 anos, fui o presidente com mais anos de presidência e 15 anos seguidos na direção. Entretanto, gostava de reconhecer também todos os nossos falecidos, presidentes falecidos e nossos sócios, porque tiveram muito a dizer. Para eu continuar, alguém tinha que começar. E então foi assim. Para mim, quando eu cheguei, eu estava pronto a ir embora no dia a seguir. Mas 50 anos depois continua aqui e a obra fala por si, é um bar dinâmico, moderno, com excelentes condições. Podemos dizer que é um sports bar à boa maneira portuguesa, porque se vê futebol, vê-se também, joga-se snooker e acima de tudo está muito bem estruturado. É importante também, Ana, manter estes jovens ligados ao clube. O que é que vocês fazem para que estes jovens venham aqui e trabalhem de graça? A gente pede por favor para virem, não é? É a única coisa que a gente tem para agora. E tínhamos aqui um rancho, mas agora por causa do que se passou das doenças, eles pararam. Mas temos um rancho com muitos jovens. Deus queira que eles comecem outra vez quando isto tudo terminar, não é? Deus queira. Que é para eles então continuar a vir e ajudar a gente todos também, os novos, a malta nova. E assim, Luís, eu vou voltar a emissão para ti, só para dizer que este é um clube com 98 anos, localizado aqui onde também nasceu os Estados Unidos. Lembro que foi uma cidade de veras importante, fundada em 1741 e que albergou, por exemplo, aqui um hospital para os soldados que lutavam pela independência dos Estados Unidos. Depois, nos anos 20, a indústria do ferro, que perdurou até 1995, marcou também o ritmo e a vida desta cidade. Hoje em dia temos um casino, mas é uma cidade histórica, uma cidade onde os portugueses estão muito bem enraizados e onde a cultura e as tradições portuguesas são bem mantidas aqui pelo Portuguese American Club. Para ti, Luís, muito boa noite de Bethlehem. Nós vemos-nos na terça-feira. E a rica e boa viagem para Newark, porque o tempo não está para brincadeiras. Chove intensamente nesta cidade e provavelmente também no caminho que vais ter de Bethlehem até aqui, a Newark. Ficámos a conhecer o Clube Português de Bethlehem, 98 anos de idade, numa cidade que foi fundada em 1741. No desporto, depois de uma temporada decepcionante, o Benfica prepara mudanças profundas no seu plantel. Antevêm-se várias saídas e poucas entradas na equipa liderada por Jorge Jesus. Depois de uma época em que o investimento foi de 100 milhões, um recorde, no final houve 0 títulos. Esta foi a temporada do Benfica, que agora prepara uma mini-revolução no plantel, que, à partida, continuará a ser comandado por Jorge Jesus. Segundo a imprensa desportiva portuguesa, hoje, o meio-campo encarnado vai conhecer muitas alterações. Chiquinho, Samaris e Gabriel têm guia de marcha certa e Tarabt não tem continuidade garantida no plantel. Servi, Pizzi, Seferovic e Waldschmidt também têm a porta aberta caso surjam ofertas. O presidente Luís Filipe Vieira tem total abertura para ouvir propostas por todos estes jogadores, tal como Gilberto e Pedrinho. Os dois brasileiros até foram contratados no início da última temporada que agora terminou, mas não convenceram nem os adeptos nem Jorge Jesus, que não vê com maus olhos a saída de ambos os jogadores. Em relação aos emprestados, apenas Florentino parece reunir as condições para regressar ao Benfica.
Dos restantes 15 nomes que atuaram em outros clubes por empréstimo, é para vender com Carlos Vinícius a ser o nome com o qual os encarnados esperam fazer pelo menos 25 a 30 milhões. Quanto a entradas, Rodrigo Pinho, ex-avançado do Marítimo, já trabalha no Seixal e os encarnados têm sido associados a Al-Musrati do Braga e a Ugarte do Famalicão. Ricardo Gaio, lateral direito de 28 anos, tem à espera em Alvalade um contrato de longa duração de 4 ou 5 anos, se os Leões acordarem a transferência com o Braga. Pedro Porro é o único ala direita do plantel, depois de João Pereira ter terminado a sua carreira. As primeiras conversas já tiveram lugar, contratos exploratórios que a administração leonina pretende que cheguem a bom porto, ou seja, à contratação de Gaio para a nova temporada e com a possibilidade de ficar até ao final da época de 2025-2026. Os Rebels, a equipa de sub-19 do Elizabeth Youth Soccer, vai participar este final de semana no National State Cup, no estado do Texas. O Mayor Chris Bolwich despediu-se da equipa na partida para o Texas. Os Rebels, a equipa de sub-19 do Elizabeth Youth Soccer, partiram hoje, sexta-feira, para o estado do Texas, onde vão disputar a Super Cup. A nossa intenção é ir lá a Texas e trazer o troféu aqui, voltar para Elizabeth com o troféu do Texas Super Cup 2021. Como é que é lidar este grupo de jovens? A gente faz nós jovens também quando estamos com eles e temos o meu assistente aqui, o Miguel, e temos trabalhado duro esta semana, vamos ver se a gente consegue a vitória. Os jovens jogadores, à partida, receberam a visita do mayor da cidade de Elizabeth, Chris Bolwich, que fez questão de se despedir da equipa. Councilman Grove has been a great soccer fan and a soccer coach for years. His son's Adam's on the team, and clearly the work of the coaches and the players coming together to meet in this championship competition out in Texas is a great honor for the city of Elizabeth. I wish these kids well. Do you think that they will represent Elizabeth the way it should be? Well, you know, these young guys are really fighters, and they're going to play a hard game of soccer, but they're good kids. They're hard-working kids. They do well in school. And you know what? Not only are they going to play soccer, they should enjoy themselves a little bit as we come out of this pandemic. O espírito de camaradagem e a esperança num desempenho histórico marcaram o início desta aventura. Quais são as expectativas para este jogo? É ganhar, ir a Texas e ganhar o jogo todo. Achas que vão conseguir? Tem uma boa equipa? Temos uma boa equipa, se a gente joga juntos podemos ganhar tudo. Os Rebels são a única equipa de New Jersey convidada a participar no Texas Super Cup e, neste momento, ocupa o 10º posto na classificação geral do estado. A equipa partiu do Waterfront de Elizabeth de autocarro com destino a Filadélfia, onde depois seguirá a viagem de avião para o Texas. E esperamos que esta equipa, os Rebels, tragam a taça do Texas. Seria ótimo isso acontecer. Bem, vamos agora ao valor do dólar norte-americano e também ao do real e vice-versa. 0,82 para o euro, portanto, em relação ao euro, 1,21 é o valor do dólar norte-americano em Portugal. No Brasil, 5,22 para a compra, 0,19 para a venda. E como eu sinto chover aqui dentro do estúdio, não está a chover cá dentro, sinto que está a chover lá fora, portanto, era aquilo que se esperava e este fim de semana do Memorial Day não vai ser muito agradável, porque vai estar assim e assado, que é como quem diz, com chuva e sem chuva. Mas ainda dá para uns churrascos e para reuniões familiares, que é aquilo que mais interessa. Vamos saber então como é que está o tempo, ou como é que vai estar o tempo nos próximos dias, pela voz da nossa querida colega Catarina Rebimpas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 54 graus. Nova York também com aguaceiros com 53 graus. Boston com aguaceiros com uma temperatura de 51 graus. Hartford também com aguaceiros com 51 graus. Danbury com aguaceiros com 52 graus. Miami com céu parcialmente nublado com uma temperatura de 84 graus. Palm Coast também com céu parcialmente nublado com 90 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 74 graus. São Francisco também com céu parcialmente nublado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado.
Eu tenho a certeza que os nossos telespectadores da Flórida estão a sorrir largamente e a pensar, aqueles nossos compatriotas lá do Norte estão a apanhar chuva e nós aqui no quentinho, não é? E é isso que acontece. Mas o que é bom para uns, muitas vezes para outros, não é. Vamos agora fazer uma breve pausa, porque o Espaço Notícias terminou. No entanto, vamos regressar dentro de momentos com a chamada linha aberta. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Celebre o Memorial Day com Sumol. 4 garrafas de litro e meio, todos os sabores, por apenas $5. Esta promoção está disponível em todas as lojas Seabra Foods. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973 372 0700. Sou Alberto Santos, o mayor da cidade de Kearney, New Jersey. Tenho trabalhado arduosamente para os interesses de todos os residentes da nossa cidade e para construir uma comunidade que nós todos podemos ter orgulho. Trabalhamos arduosamente para cerrar a lixeira Keegan, que tinha afligido a nossa comunidade desde o ano 1950. Trabalhamos para ter clínicas de vacina para o Covid-19 aqui na cidade de Kearney. Trabalhamos para ter um orçamento responsável, com impostos estáveis, e trabalhamos para ter a segurança pública mais altas no Estado, seja polícia, bombeiros ou ambulâncias. Eu peço a todos os residentes para ir votar no dia 8 de junho. Todos os locais de voto estarão abertos das 6 da manhã às 8 da noite. Peço para votar na coluna A, Santos Team for Kearney, incluindo os vereadores Mary Trine de Castro, Rich Kanapka, Carol Jean Doyle e Jerry Facito. Vote no dia 8 de junho. Paid for by the committee to elect Alberto Santos. Especiais da semana do Seabra Foods só na loja da Wilson Avenue em Newark. A alcatra peça inteira, $4,99 a libra. Bife do acém com osso, $7,99 a libra. Contrafilé com osso, $6,49 a libra. Sardinha congelada Triunfo, 2 sacos por $6. Milho fresco, 5 por $2. Pimentos verdes frescos, 99 centavos a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods só na loja da Wilson Avenue. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. E eu estava exatamente a dar uma olhadela no Facebook e também aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão connosco e têm feito comentários também à reportagem de Bethlehem, e também há algumas pessoas que dizem que, afinal de contas, não vão estrear as suas piscinas porque está a chover da maneira como está a chover, e também dizem que, afinal de contas, alguns dos planos estão estragados em relação a barbecues, portanto, a churrascos, mas também se fazem churrascos dentro de casa. É importante saber isso. Portanto, seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe, pode falar connosco através do 973-264-1462,
não se esqueça de baixar o som da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Entretanto, eu lembro-lhe exatamente a grande notícia do dia. A partir de amanhã, ou a partir de hoje, não é preciso máscara para entrar em espaços fechados. Se, por qualquer razão, ainda não está vacinado, o nosso conselho é usar máscara para não colocar a situação dos outros em perigo e a sua situação também. Mas já vamos falar um pouco mais disso. Primeira chamada, primeira linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Olá, minha senhora, como está? Passou bem? Bem, obrigado. E o senhor? Olha, estamos a fazer por isso. Então, o que é que tem para me dizer? Aqui para falar do Oceano, está a chover muito também por aqui. Oh, pois, já percebi. É. Olha, o meu filho está em Portugal e ele precisa de fazer o teste PCR para regressar aqui a Nova Iorque. Vai ter que fazer um teste PCR para regressar aos Estados Unidos. É uma exigência norte-americana, portanto é recíproco, é daqui para lá e de lá para cá. Mas também pode fazer no aeroporto, em Lisboa, no Porto, umas horas antes. Portanto, vai umas horas mais cedo e automaticamente pode fazer lá também. Ou então, na cidade onde está, não sei onde é que está em Portugal. Em Fátima. Em Fátima? Sim. Portanto, em Fátima também há sítios onde pode fazer com 2 dias de antecedência, atenção, para depois ter as 72 horas. Se quiser saber endereço ou moradas, amanhã se ligar para cá. Nós teremos muito gosto em informá-la sobre essas moradas. Portanto, se quiser ligar, obrigadinho, Sr. Luís. Prazer em ouvi-la. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadinho, boa noite. Boa noite para si também. Ok. Portanto, esta exigência, continuamos a pensar que talvez a 1 de junho haja a possibilidade deste problema existente nas viagens de turistas americanos e portugueses esteja resolvido. É aquilo que nós mais ambicionamos e aquilo que todos nós queremos. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Boa tarde. Olá. E olá, tudo bem? Sim. Então, diga. Eu estou ainda a ouvir o senhor a falar ali na televisão. Mas não pode ouvir pela televisão, tem que ouvir só pelo telefone. Ok, vou ouvir assim. Só tenho uma pergunta aqui a fazer. Então estou diga. chamado Massachusetts. Ah, ótimo, parabéns. Então diga. Boa tarde. Olá. Então diga lá, qual é a sua pergunta, por favor? É que se uma pessoa quer ir aos Açores Sim. e o passaporte americano está cancelado, Uhum. já fez o passaporte americano, mas não está a chegar para o tempo de embarcação no dia 1. Ok. Só a pessoa não pode ir com o passaporte cancelado. Olha, curiosamente até pode, porque o governo norte-americano decidiu fazer uma coisa, foi há 2 dias que a lei saiu, em que decidiu prorrogar o prazo dos passaportes que estão caducados para permitir às pessoas saírem e entrarem durante tempo de férias. No entanto, eu aconselho-a a ir ao site da imigração, portanto, para saber, do governo americano, para saber qual é a lei e ter a certeza absoluta que é assim. Ou então telefonar para a imigração e saber o que é que eles lhe dizem. Mas eu garanto-lhe que esta informação é fidedigna e que pode sair com o passaporte americano cancelado. É uma notícia nova que saiu há 2 dias ou 3, portanto é mais uma vantagem que o governo americano coloca ao serviço dos norte-americanos. Está certo? Sim, sim. Isto é para uma amiga. Vou lhe dizer, porque já lhe disse que eu ouço o Sr. Luís todos os dias. Diziam que podia sair expirado, mas para entrar para trás que tinha que estar validado. Sim, era português. mas é americano. houve uma extensão. Portanto, o governo americano também fez aquilo que o governo português fez. Portanto, deixa que as pessoas saiam com o passaporte caducado. Está bem? Sim. E ela tem o passaporte já pedido, depois vai uma pessoa para lá, para Portugal. Quando ela vier a vir para trás, talvez já tenha o passaporte novo. Claro. É uma hipótese. Isso pode acontecer. Olha, uma noite feliz para Massachusetts, está bem? Muito obrigada. Muito obrigado nós. Vá, adeus, até logo. Gostei muito do seu programa. Muito obrigado. De facto, o governo americano decidiu implementar esta lei, foi há meia dúzia de dias, prorrogando a validade dos passaportes americanos
para além do tempo normal. Portanto, terá depois, quando chegar aos Estados Unidos, proceder à substituição do passaporte. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Como está? Tudo bem? Está tudo bem. Então. Eu tenho uma pergunta. Faz favor. Segunda-feira é feriado, é suposto haver uma missa em Washington. Isso está disponível ou não? Olha, nós sabemos que há vários grupos de portugueses imigrantes de Newark, Elizabeth e outras áreas que vão ao santuário a Washington. E posso lhe dizer que são algumas centenas já. Portanto, aquilo que se esperava que não acontecesse por causa da pandemia, eu acho que vai acontecer. Portanto, se o senhor quiser participar, sabe como é que o deve fazer. Se quiser ir de automóvel até ao santuário, também o poderá fazer. Agora, mantenha o distanciamento e use máscara, é muito importante. Portanto, esta é a informação que nós sabemos. Eles saem amanhã às 7 da manhã de Elizabeth em direção ao Santuário de Fátima. E nós contamos também ter uma reportagem desse acontecimento. Está bem? Tá, obrigado. Nada, muito boa noite. Pronto, isto era aquilo que não tinha, foi praticamente uma inovação ou foi uma coisa que caiu do céu porque ninguém esperava que fosse possível com esta pandemia as pessoas deslocarem-se ao Santuário de Fátima. Mas houve portugueses que decidiram dizer não, eu vou. E então a fé manda mais do que a nossa vontade, o que é muito curioso, portanto. Vamos a mais uma chamada, temos mais um telespectador em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, então. Olha, aqui falo do Paulo Riba. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. É porque tenho a viagem marcada para ir no dia 11 de Portugal. Eu tenho o passaporte americano. Sim. Mas agora disseram que a gente que tinha que, quando chegasse a Portugal, levar só lá pode entrar em Portugal com o cidadão, cartão de cidadão. Isso é verdade ou mentira? Depende. Se a senhora tiver um passaporte português ou tiver um cartão de cidadão português, pode entrar só com o cartão do cidadão. Não tem que mostrar outro passaporte, nem americano nem português. Portanto, o cartão do cidadão é a sua identificação para entrar em Portugal. Quando sair de Portugal e vier de novo regressar aos Estados Unidos, vai ter que entrar com o passaporte americano, porque não pode entrar com o português, obviamente. Certo? Mesmo que esteja caducado, porque a lei americana ofereceu essa possibilidade. Portanto, em Portugal pode entrar com o cartão de cidadão, é muito mais rápido, não tem que ir para as linhas, basta encostá-lo a uma maquineta que lá está, colocar a sua mão, abre a cancela e a senhora passa imediatamente. Portanto, pode usar. Eu tenho o passaporte português, mas é para a minha filha. Sim, mas não tem problema. Ou passaporte, nem que seja caducado, ou cartão de cidadão, pode usá-los. Está bem? Mas então a gente não pode lá entrar com o passaporte americano? Pode entrar também, se quiser, só que passa mais tempo na fila. Isso não é importante. É que disseram que a gente agora, por causa desta pandemia, que tinha que só deixava entrar se a gente mostrasse o cartão de cidadão. Não, pode mostrar o cartão do cidadão à vontade, para entrar. Ou então o passaporte americano. É como a senhora quiser, é à vontade do freguês. É como quiser. Então, posso ir sossegada, não importa, pode-se levar o passaporte americano. Passaporte americano, passaporte português, cartão do cidadão, o que quiser. Ok, muito obrigada. Nada, prazer em ouvi-la e muito obrigado. Portanto, a informação está dada, aliás, tem sido uma constante destes programas, a informação sobre o tipo de identificação que é necessária para entrar em Portugal. E hoje é tão simples, portanto, de facto, o aeroporto de Lisboa está extremamente moderno, o do Porto também, portanto, tanto em Lisboa como no Porto pode entrar com o cartão de cidadão, cartão português, passaporte português, cancelado ou não, porque depois lá terá que agendar a possibilidade de ter um passaporte válido para poder depois entrar, isto no caso de ser cidadão, ter cartão verde, portanto, precisa do cartão verde e do passaporte para entrar aqui nos Estados Unidos. Mas, logicamente que
se tiver o passaporte português, pode entrar com ele em Portugal sem qualquer problema. Portanto, em relação, já nos perguntaram também na nossa página, em relação ao motor vehicles. Portanto, como é que está a situação? Pronto, há de facto algumas filas, sobretudo na área da documentação, não na inspeção, tanto em Newark como noutras cidades periféricas. Se tiver o seu carro para renovar, portanto, a matrícula, portanto, se tiver que o fazer, pode deslocar-se a qualquer departamento de aviação, onde não tem qualquer problema. Mas, se for documentação, demora um bocadinho mais. E nós vamos aconselhá-lo, por exemplo, o Rahway, onde a situação é muito mais rápida para documentação também. Portanto, o Rahway é uma boa opção. Tem essa possibilidade. Também sabe que tivemos hoje em Bethlehem com o Ricky Durães e o nosso colega Márcio dos Santos. Portanto, nós vamos fazer isso também intervalamente em vários programas, visitar comunidades, falar com gente dos clubes, mostrar os clubes e ver como é que nós somos tão fortes, tão grandes, mesmo longe de Portugal, continuamos a manter as nossas tradições. Vamos a mais uma chamada, na linha aberta. Boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Aqui estou falando em San Diego, que faz bom tempo. Está em Point Loma ou não? Perto. Então diga que é considerada uma das cidades mais bonitas da América, com 44 marinas. É verdade ou é mentira? É verdade. Pronto. Diga. E um salão português belíssimo. Ótimo. Então, o que é que me diz? Bem, eu não sei se esta pergunta já foi feita, mas eu queria realmente ter a certeza. Eu sou portuguesa, tenho o meu cartão cidadão válido, sim, mas o meu marido é americano, os meus filhos também são americanos, e eles têm somente o passaporte americano. Eles também podem viajar para Portugal? A senhora vai à internet ou ao consulado, onde a senhora quiser. Na internet pode ter. Tira uma certidão de casamento, onde diz que a senhora é casada com aquele senhor. Como a senhora é portuguesa, automaticamente o seu marido está autorizado a entrar em Portugal por ser marido de uma senhora portuguesa. Os filhos, certidão de nascimento, porque também prova que os nomes coincidem com os nomes dos pais que são portugueses. Portanto, pode ir toda a gente a Portugal, não tem qualquer problema. E eu, por acaso, já mandei os certificados de nascimento dos meus filhos aqui para a Secretaria da Califórnia. Ok. E já tenho até a partilha, acho que é assim que se diz. Sim, não tem qualquer problema. Passaporte americano, a senhora pode entrar com o cartão de cidadão, se quiser, ou passaporte português, ou então entrar a família toda pela fila, também não custa nada. Se lhe pedir os documentos, mostra exatamente a certidão de nascimento e não tem qualquer problema também. Está bem? Porque lá na certidão de nascimento tem a informação toda dos pais e tudo, não é? Sim, tem que ter a informação dos pais, que é uma certidão de nascimento das crianças e uma certidão de casamento da senhora e do seu esposo. Está certo? Está bem. Pronto. Fantástico. Boa viagem, muito obrigado e cumprimentos para San Diego. Está bem, obrigado. Muito obrigado. Muito bem, beijinhos. É bom, San Diego é de facto uma cidade maravilhosa. Tive a ocasião de lá estar várias vezes no grande festival de João Rodrigues Cabrillo, que foi o descobridor da Califórnia, um português, ao serviço da corte espanhola, mas que descobriu aquela área da Califórnia. Vamos a nova chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Última boa chamada. Noite, muito boa noite. Então, como é que me diz? Boa noite. Isso jogam. Como? Como é que está? Estão ouvindo? Estou a ouvi-lo, sim. Vamos lá ver se a gente se entende. Está a falar comigo pelo telefone, não é? Sim, senhor. Ok, então, faz favor de dizer. Senhor Luís, uma pergunta. Eu tenho o bilhete de identidade vitalício. Não é preciso cartão de cidadão, é? Tem bilhete de identidade? Tenho bilhete de identidade vitalício para o resto da minha vida. Você precisa o cartão de cidadão para agora em Portugal? Não tem problema. O senhor pode entrar em Portugal com o bilhete de identidade vitalício ou com o bilhete de identidade que prova que o senhor é português. Portanto, não precisa de mais nada. O seu bilhete de identidade chega.
Pronto, é só então é preciso e tirar o cartão. Não tiro o cartão de cidadão, não vale a pena. Agora, se não tiver a oportunidade, viaje com o seu bilhete de identidade sem qualquer problema. Está bem? Ok, muito obrigado. Um grande abraço para si também, muito obrigado. E pronto, e agora vamos fazer uma pequenina pausa e a gente já volta. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, agora é a altura de lhe falar dos aniversários que temos, e são 2, hoje não há mãos cheias nem 6, hoje são apenas 2. O Happy Birthday to You, também uma rubrica já com grande sucesso, pedimos sempre às pessoas que nos enviem as fotografias, o nome, a data de nascimento, quantos anos é que fazem, e nós temos sempre muito gosto em partilhar esse aniversário com muita gente e connosco também, gostamos de saber quem é. Então vamos lá. Happy Birthday to You, parabéns a você, e vamos já para o primeiro aniversariante. Filipe Diniz, 38 anos, muitos parabéns, Filipe, idade bonita, hein? André Santo, 28 anos, muitos parabéns, se vai superar 28 velas, portanto, com certeza absoluta que vai ser muito agradável. Há uma coisa importante, nós tivemos ontem um almoço interessante com a família do nosso querido amigo Gito, do America's Bakery. Tivemos o prazer de fazer um almoço de despedida de férias do Gito e da esposa, estivemos no restaurante Solmar e registámos o momento, de maneira que gostamos sempre de mostrar onde estamos. Aqui está o Gito, o Nuno do lado direito, a esposa do Gito, a Cíntia, o Ricky Durães, eu, o Carlos Brito e também o Zé Pacheco, que trabalha para o America's Bakery. Um agradecimento muito grande pelo convite e, portanto, que tudo corra bem. Muito obrigado pelo convívio, foi magnífico. E agora vamos para o Luso-Americano, edição, hoje é sexta-feira, edição digital, portanto, só pode ver na internet, mas interessante de ler e pode ser consultada da mesma maneira que a versão papel. Portanto, vamos ver como é que foi ou como é a primeira página dessa sexta-feira. Aqui está, deixa de haver máscara e distanciamento no Memorial Day, Rasbarack em Newark não segue a ordem de Muff. Não seguia, porque a ordem apareceu esta tarde e já não houve tempo de colocar amanhã, já vamos corrigir isto. Portanto, Phil Murphy pensa em passaportes de vacinação. Não sei como é que ele vai resolver este problema, mas a verdade é esta. O tiroteio da Califórnia que fez 9 mortos, o suspeito ou foi abatido ou suicidou-se. Temos também Catherine Soares e David Pimentel, eleitos representantes do Conselho da Diáspora Açoriana. Vai ser uma excelente experiência e também talvez para o Conselho das Comunidades seja importante ter Morrison a trabalhar bem, para ver se eles copiam, não é? Depois temos a final da Champions amanhã, às 3 da tarde no Porto, não perca, o Chelsea com o Manchester City. O crime em Kearney diminuiu 27,5% em relação ao ano passado. E depois temos uma história que o Ricky Durães fez, muito interessante, sobre Tiago Veloso Lima, descendente de minhotos, é bombeiro em Union. Portanto, basicamente, isto e muito mais no interior do jornal Luso-Americano desta edição de sexta-feira. E pronto, estamos a chegar ao fim deste programa. Hoje estivemos em Bethlehem, não se esqueça que amanhã já pode tirar a máscara se quiser e se estiver vacinado. Se não estiver vacinado, eu vou aconselhá-lo, meu amigo, a usar a máscara. E há uma coisa que é muito importante que hoje me foi dito também. Mesmo já tendo sido vacinado, e se foi a Portugal ou foi a outro sítio qualquer, não hesite em fazer o seu teste, porque é sempre bom fazer um teste PCR quando se sai para qualquer lado, ou mesmo aqui. Já não se faz semanalmente ou mensalmente, mas de vez em quando faça, para ter a certeza que está tudo bem. Portanto, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, desejamos-lhe um grande fim de semana do Memorial Day. Não vamos vir aqui estar consigo na próxima segunda-feira porque é feriado, mas prometemos voltar na terça com notícias aqui neste mesmo sítio. Portanto,
Para todos, em nome de toda esta equipa, tenha um bom fim de semana, uma boa noite e até terça-feira. Este é o patrocínio de Seabra Foods.